Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. 14 de novembro de 2013. Bom, nosso bate-papo das 8 horas de hoje, a Languiru oferece o programa de qualificação para a sucessão familiar. Quem está conosco é o consultor em gestão de empreendimentos rurais e em pesquisa e o docente do curso, que vai ministrar o curso, o senhor Lucildo Allert. Bom dia, senhor Lucildo, seja bem-vindo, tudo bem, senhor? Bom dia, Marcos Vinícius, bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer estar aqui para nos conversar um pouco sobre esse novo projeto que a Languiru vai iniciar. Exatamente, prazer é todo nosso. Bom, senhor Lucildo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais de forma mais abrangente, para depois a gente entrar nos detalhes, o que é o curso. É um curso de duração de 2 anos, né? Portanto, é uma formação, na verdade, né? Uma formação para as pessoas que forem buscar suas inscrições. Exatamente, inclusive eu, na época, eu era professor da Univates, e até a gente fez uma pesquisa em 2005 sobre essa problemática do êxodo rural, que os jovens não se interessavam pela agricultura. Então a gente levantou essa situação e na época, quando saíram os resultados, a própria cooperativa Languiru já fez algumas ações, inclusive essas ações trouxeram resultados. Em novos projetos eles tentaram envolver os jovens e com isso até reduziram a idade média dos associados. Eu tenho o número aqui de 58 para 49, né? Exatamente, então a gente vê, né, nesse tipo de ações que é possível fazer mudanças, desde que se tomem algumas medidas. Então, dentro dessa ideia, a Languiru me convidou para desenvolver um projeto com jovens. Eles já tinham algumas reuniões que estavam fazendo com jovens, e aí o presidente, o Disseu, me pediu, disse, bom, tu fez a pesquisa, tu tem conhecimento sobre isso, o que nós poderíamos fazer diferente? Então a gente sugeriu, a gente montou esse projeto e a Languiru achou interessante, e com isso então nós vamos começar dia 6 de dezembro, a gente tem encontros mensais, onde nós vamos trabalhar um grupo maior. Nós temos um limite, é 100, nós já temos hoje mais de 60 inscritos, então está aberto ainda até o dia 22, quer dizer, quem puder aproveitar. Então o curso ele tem uma visão assim, teórico-prático. A gente poderia dizer que é dentro da pedagogia da alternância, quer dizer, o jovem continua na propriedade, ele vem para esses encontros onde nós vamos discutir vários temas. Por exemplo, um dos pontos é a questão de um balanço. Por exemplo, nós vamos trabalhar com o balanço da propriedade. Essa também é uma questão não só para a propriedade rural, mas também para a própria cooperativa, para a formação, de ter conhecimento, porque hoje muita gente, quando pega um balanço, não sabe o que significa. Não decifra ele, não sabe interpretá-lo. Exatamente. Então esse é um dos temas que nós vamos trabalhar usando os dados da propriedade. Para isso, nós vamos ter 6 desses 100 vão fazer todo um trabalho de levantamento, quer dizer, de dados da propriedade em termos de custos. Eles vão fazer toda a atividade prática disso. Para isso a gente tem ferramentas que vão ser utilizadas, e esses dados dessas propriedades, os indicadores dessas propriedades, vão ser levados para o grande grupo para discutir, onde todos poderão participar e encontrar soluções. Bom, o que fazer para melhorar isso? Então, a gente vai trabalhar não só de forma teórica, mas com dados práticos. Qual é que é o principal atrativo hoje e qual a principal dificuldade hoje? Qual é o principal atrativo em manter o jovem no meio rural e qual é que é a principal, do lado oposto, qual é a principal demanda, a maior dificuldade de manter esse jovem, apesar do trabalho que vocês, que o senhor, enquanto a cooperativa Languiru, tem feito, mas qual é a principal demanda, qual é o principal ponto a sanar para que os jovens possam se manter na atividade rural? A gente tem que entender o seguinte, para estar numa atividade rural, isso é um empreendimento. Sim. Então a pessoa deve ser empreendedora. Existem ainda muitas pessoas que buscam serem empregados. Então essa é uma das questões. Aí eu ganho um salário e tal, quer dizer, eu tenho menos risco, eu não tenho tantos compromissos, quer dizer, eu faço a minha parte. Então essa é uma das dificuldades, vamos dizer, para ficar no meio rural, a pessoa tem que ser empreendedora. Então essa é uma questão, por isso a gente tem que preparar esse pessoal para poder ser um empreendedor. Outra questão é
a questão de ter acesso à propriedade. A gente sabe hoje que a idade média está avançando, as pessoas vivem mais tempo. Sim. E muitas vezes os próprios agricultores não se dão conta de que o filho está lá, ele quer ter um projeto de vida. Quer dizer, não dá para assim a família trabalhar e considerar, bom, é o meu filho, e ele ficar trabalhando junto Sim. na propriedade. Então esse é um dos aspectos que nós trabalhamos no curso, exatamente para incluir o filho na gestão e também na participação de resultados. Quer dizer, que ele tenha um projeto de vida, que ele possa ver um ganho, ele não vai ter um salário Sim. fixo, mas que ele possa ter perspectivas futuras. Bom, e aqui eu estou preparando o meu negócio. Então essa é uma das coisas que eu acredito que muitos filhos vão ficar tendo essa visão, essa possibilidade de participar do negócio com os pais. Até porque, né, seu Lucílio, a gente fala em sucessão familiar do meio rural, mas a sucessão familiar também é um problema de outras empresas. Exatamente. Exato, não é só no meio rural. Não. E eu lhe pergunto, mais do que nunca hoje, as empresas, né, essa atividade, ela tem que ser vista também como uma empresa que gera lucro, que gera dividendos também, assim, a exemplo de outras empresas na zona urbana, entre aspas, podemos chamar, tem que ser visto como empresa o meio atividade rural. Essa é uma das questões, inclusive, o que acontece na família. Nós temos as duas coisas ao mesmo tempo, o negócio e a família. Sim. Então, isso tem que ficar claro que deve existir pelo menos uma vez por mês. A família deve se reunir e discutir o negócio. Exato. E não só outras questões como pai e filho e tal, e sim os negócios. Então isso tudo a gente busca através dessas 6 famílias. Nós vamos exercitar tudo isso, quer dizer, as reuniões familiares, inclusive vai se fazer o fluxo de caixa, o planejamento, onde o jovem vai fazer isso e ele vai ficar com o compromisso de fazer uma reunião mensal com os demais, para que todos saibam a situação e discutam o que fazer, quer dizer, que isso seja uma forma democrática. Então, hoje uma gestão, por exemplo, mesmo que não tenha no papel, mas todas as propriedades, quem tem uma propriedade tem que fazer gestão, não tem como. Sim. Só que essa gestão é feita de uma forma empírica, que a pessoa tem tudo isso na cabeça. E eu brinco muitas vezes quando a gente visita o pessoal, às vezes o travesseiro começa a incomodar de noite, porque o travesseiro não tem culpa, mas as pessoas têm tanta coisa a se preocupar e não tem ninguém que está sabendo disso. Quer dizer, só ele sabe, o dono da propriedade sabe os compromissos que tem e ele tem que pensar. Então o que a gente quer é abrir isso para que a família toda possa participar e que o filho tenha a formação, quer dizer, que ele consiga a formação e possa entrar nesse negócio e ele começar também a dar ideias e coisas para que esse empreendimento possa crescer e melhorar. Falando em formação nesse curso que oferece, eu não sei se é uma realidade nos tempos de hoje ainda, mas alguns anos atrás a gente via que os filhos dos proprietários, até o grau de escolaridade deles, às vezes completavam o ensino médio, às vezes completavam o ensino fundamental, ou o primeiro e o segundo grau antigamente. Esse quadro mudou um pouco a nível de buscar conhecimento. Os filhos e até os produtores, os próprios pais dentro da agricultura familiar, eles já buscam uma qualificação maior hoje, com formação de ensino médio, até uma faculdade, uma universidade também. Mudou um pouco esse patamar? Eu diria o seguinte, a primeira grande mudança, eu diria, talvez faz uns 10 anos aqui na região, que se aceita que um técnico agrícola, quer dizer, que estuda, como nós temos o Colégio Teutônia, que ele estudando, ele possa aplicar isso na propriedade. Até então era visto o seguinte, quem fazia técnico agrícola ia ser vendedor, alguma coisa, devia sair da propriedade. Essa é uma característica, eu digo, aqui na região, e até como eu sou natural da Westfália, eu já coloquei em outros locais, que eu acredito que na Westfália tem o maior número de técnicos agrícolas por quilômetro quadrado. Exatamente, que lá já se aceita isso. E lá já tem algumas propriedades onde também se aceita alguém fazer um curso superior. Quer dizer, já está iniciando. A gente vê em Estrela também várias propriedades, onde inclusive eu tive alunos, onde, por exemplo, um aluno que era da propriedade estava estudando para a propriedade, e um filho fazendo veterinária para a propriedade.
Então a gente está vendo que esse processo está iniciando. As pessoas, é um tabu cultural que está se quebrando, onde se enxerga hoje que as pessoas têm que ter mais conhecimento para administrar uma propriedade. Mas não é um processo ainda consolidado, isso ainda está em fase, mas a gente vê essa situação. Então essa é mais uma maneira, esse trabalho que agora a gente vai iniciar, de dar oportunidade para aqueles que não podem fazer um curso superior, ou mesmo aqueles que estão fazendo. Eu vi vários inscritos que são alunos até universitários, que veem uma oportunidade de aplicação prática de tudo que eles aprendem, e mais a parte que eles vão aprender agora, de aplicar isso diretamente na propriedade. E, aliás, os que estão estudando, inclusive, poderão aproveitar, que vão ter certificado, poderão aproveitar isso como atividades complementares até para a própria formação superior. Isso é bacana. Muito bem, falando um pouco mais do curso, para fechar o nosso bate-papo, esse papo sempre é bom, né, seu Luciano? A gente poderia... como dá para trabalhar o dia inteiro. Eu costumo brincar com as entrevistas aqui, que a gente consegue bater esse papo, esse feedback, que a gente poderia estendê-lo, mas fora o nosso adiantado do tempo está batendo a nossa porta também. Vamos falar um pouco mais sobre o curso para finalizar. Sim. Inscrições até 22 de novembro. Até 22 de novembro ainda estão abertas. O limite é de 100, né? O limite é 100, já temos mais de 60. Então vamos agilizar aí o pessoal, né? Exatamente. Os cursos serão ministrados aonde, seu Luciano? Bom, vai ser no minicampo lá na associação do MMI. Então nós vamos definir dia 6 qual o turno, e qual o dia do mês. Nós vamos fazer o cronograma com todo o pessoal para ver o que fica melhor, se é de manhã, de tarde, talvez de noite, talvez não, mas se o público achar que esse é o melhor, para mim não tem nenhum problema. Os cursos é uma vez por semana? Uma vez por semana, por um mês? turno. Por mês ou por semana? Não, desculpe, é por mês. Por mês, Por mês, e são 3 horas, onde nós vamos trabalhar, por exemplo, 1 hora teórica, 1 hora de discussão em grupo e 1 hora de análise, vamos dizer, das conclusões do grupo. Uma dinâmica bastante interessante. Bom, senhor Lúcio, a gente quer lhe agradecer e convidar para vir mais vezes aqui para nossos estúdios, né, para a gente continuar batendo esse papo. Tenha um bom dia, bom feriado. De antemão já um feliz 2014, né? Já estamos aí com 2014 também acenando pra gente, nos dando as boas-vindas. Então tenha um bom final de ano, bom feriado pro senhor agora também, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu agradeço essa oportunidade. Eu fiquei muito impressionado pela rádio, que eu não tinha visitado ainda, conhecia. Realmente espero voltar para cá, e eu agradeço essa oportunidade e desejo também a todos um Feliz Natal e um bom 2020.